E aí, meu povo, vamos dar continuidade à nossa gestão 5.0. Estamos prontos, preparados? Então vamos lá. Nesse módulo de hoje, é o nosso terceiro módulo, a gente vai estar falando sobre diferencial competitivo. Poxa, mas que é isso? O diferencial competitivo é aquilo que diferencia você do seu concorrente. É aquilo que faz você ser único. Aquilo que faz com que você sobreponha a outras empresas do mesmo nicho que fazem a mesma coisa. E que vai te levar até mesmo a fidelizar o seu cliente. Então, quando falamos de diferencial competitivo, nós falamos de você não andar em manada. Você ter uma postura, você ter uma empresa, ter um negócio, ter um serviço que de alguma forma as pessoas possam perceber que existe um diferencial. Isso faz com que você possa, então, aumentar o seu portfólio de cliente. Então, uma das coisas que eu acho importante para poder diferenciar, uma primeira coisa, eu vou falar só um pouquinho sobre isso hoje, depois vamos falar um pouquinho mais sobre outros diferenciais. Quem participa do Gestão 5.0, essa foi a aula que nós demos hoje, falando sobre isso, um pouco mais esmiuçado. Aqui eu vou fazer um pouco mais um resumão, para que você possa entender. Então, conhecer o outro fala de conhecer como é que a pessoa age, qual é o comportamento da pessoa, qual é o perfil das pessoas que consomem o seu produto. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar é a seguinte: por que nós precisamos aprender a lidar com pessoas? Já parou para perceber isso? Por que é importante aprender a lidar com pessoas? Existe uma máxima que nós sempre aprendemos, que é a seguinte: eu vou tratar as pessoas da mesma forma que eu gostaria que me tratassem. Ok, isso não funciona mais hoje. Nós precisamos lidar com a pessoa da forma como ela precisa ser tratada. Tratar com ela da forma como ela gosta ou se sente muito mais aberta, onde eu possa realmente tocar mais profundamente. E que necessariamente não é da forma como eu gosto, não é da forma que eu preciso. Eu preciso olhar o outro diferente de mim. Até porque nós somos pessoas diferentes. A segunda pergunta, para a gente introduzir o que eu quero dizer para você nesse vídeo, é a seguinte: quantas vezes você teve dificuldade de lidar com alguém de personalidade diferente da sua? Já parou para pensar sobre isso? Então, quando entendemos isso, nós começamos a perceber que existem pessoas diferentes. Existe uma metodologia chamada DISC, com um psicólogo chamado Marston. Marston, ele quando falou sobre o DISC, ele entende que cada pessoa ela tem uma forma particular de interagir com o seu meio ambiente, com as coisas externas da sua própria vida, o seu comportamento baseado na sua personalidade. Então ele percebeu que existem 4 grupos de pessoas: as dominantes, as influentes, as estáveis e as conformes. As pessoas dominantes são pessoas que gostam de falar muito, pessoas que gostam de falar, que não têm dificuldade, são pessoas comunicativas. Elas também são pessoas voltadas para resultado. Elas gostam de olhar resultado, elas gostam de ver resultado. O que elas fazem, o seu foco está nos resultados. Ele também descobriu que os dominantes são pessoas extrovertidas, são pessoas totalmente voltadas para fora, que gostam de se relacionar, que gostam de estar, gostam de fazer novas amizades, pessoas que têm facilidade de se comunicar. Descobriu também que as pessoas dominantes, elas tomam decisões muito rápidas. Elas são pessoas que têm facilidade de tomar decisões. E a maioria das decisões que elas tomam são decisões racionais. Então, as pessoas dominantes, o foco dela é resultado. A segunda pessoa que ele descobriu também, que existem as pessoas chamadas influentes. As pessoas influentes são pessoas que têm facilidade de se conectar a outras pessoas.
elas gostam dessa interação social, elas são movidas, são motivadas por pessoas, por relacionamento. As pessoas influentes são pessoas que gostam de falar, que gostam de se comunicar. Elas são pessoas ligadas a outras pessoas, a relacionamento. Também, assim como o dominante, elas tomam decisões muito rápidas, porém, não são decisões racionais, mas são decisões emocionais. O terceiro grupo de pessoas que Márcio descobriu também, são pessoas também que têm facilidade de conexões, né? Elas também gostam, diferentemente de falar, elas gostam de ouvir. São pessoas mais aquelas que ouvem, mais preferem estar mais ali atenta ao atendimento da necessidade do outro. Também voltada para relacionamento, para pessoas. E também elas são decisões emocionais, tomam decisões baseadas no seu sentimento. Então, assim também são os estáveis. Porém, as decisões dos estáveis são um pouco mais demoradas, diferente das decisões do influente e do dominante, que são rápidas. Então, as pessoas mais estáveis, elas demoram um pouco mais a tomar decisões, até porque elas têm algumas dificuldades com mudanças. Mas também ele descobriu que existem as pessoas conformes. As pessoas conformes são pessoas também, assim como estáveis, as pessoas estáveis, elas gostam de ouvir mais. Elas são movidas mais por tarefas, não tanto por conexão com pessoas. Elas são voltadas mais para tarefas. As decisões também são parecidas com as estáveis. São decisões mais demoradas. Por quê? Porque elas precisam analisar com mais tempo, detalhes, avaliar, não gostam de falhar, gostam de fazer as coisas bem certinho, são excelentes naquilo que fazem, às vezes até um pouco perfeccionistas, né? Por isso tomam decisões demoradas, mas também, diferente dos estáveis, são decisões racionais. Ok, agora que nós temos esse quarto grupo, nós temos que entender que quando você vai vender o teu produto ou o teu serviço para esse grupo, qualquer atendimento que você vai fazer para esse grupo de pessoas, a abordagem, então, baseada no seu perfil, precisa ser uma abordagem diferente. Por exemplo, o cliente dominante, ele precisa de um atendimento rápido. Por quê? Porque ele é impaciente, ele não gosta de perder tempo. É aquela pessoa que costuma chegar na loja sabendo já o que ele veio procurar. Por fato de ser dominante, ele vai sempre se interessar por vantagens competitivas. A pergunta é o que ele vai ganhar, quanto ele vai ganhar, o quanto aquilo que você vai oferecer, o teu serviço, o teu produto, vai acrescentar ou vai melhorar a performance dele no seu trabalho, na sua vida pessoal, ou até mesmo naquilo que ele está comprando. E outra coisa interessante do dominante, ele não quer ser ensinado. Então você precisa apenas responder as perguntas que ele fez, né? Sempre de forma mais direta, de forma objetiva. Ele gosta de ser prestigiado, mas ele gosta de bajulação. Ele gosta de se parecer importante, que as pessoas demonstrem importância, porém não de forma exagerada. Então, quando a gente vai lidar com uma pessoa que é dominante, nós precisamos permitir que ela esteja no comando. Porque quando ela está no comando, ela se sente muito mais à vontade para poder contratar o seu serviço, muito mais à vontade para comprar o seu produto. Então, quando você faz a abordagem certa, e principalmente para o dominante, que tem que ser uma abordagem mais lógica, mais racional, mais focada em resultado, você tem muito mais facilidade de vender o seu produto ou de fazer a venda do seu serviço. Quando você olha e entende que para trabalhar com o dominante ou para contactar o dominante, você vai precisar ter uma forma diferenciada para fazer a exposição daquilo que você deseja que ele esteja observando. Então lembre o seguinte, que ele vai sempre tender a tomar conta do processo. Então, ao tratar com esse perfil, você vai notar que ele tem pressa. E o seu tom de voz é rápido e acelerado. Por isso, mostre que você tem preocupação com o tempo dele e que você vai ser o mais objetivo possível. Tenta focar
os seus argumentos nas melhorias de resultado que ele vai ter com o seu serviço ou com o seu produto. Porque a partir daí, a visão que ele vai ter e a forma como ele vai encarar aquilo que você está oferecendo, seja produto ou serviço, vai ser de forma diferenciada. Porque então você vai conseguir tocar naquilo que ele tem como necessidade. E assim você tem muito mais facilidade para poder introduzir, para poder vender, para poder apresentar o seu produto ou serviço. Então vamos ficar por aqui hoje, falando então do cliente dominante. Na próxima faremos do cliente influente, do cliente estável e do cliente conforme, para saber como você vai vender ou como você vai oferecer o seu serviço de acordo com o perfil comportamental do seu cliente, ok? Então já percebeu, esse é um diferencial competitivo, quando você compreende o seu cliente, quando você conhece o seu cliente, você sabe mais ou menos um pouco daquilo que ele pensa, como ele não pensa. Mas depois vamos dar um pouco mais de informação em que você pode ir descobrindo como é que essa pessoa age, como é que eu sei se ele é dominante, como eu sei se ele é influente, como eu sei se ele é estável, como eu sei se ele é conforme, ok? Vamos ficar por aqui hoje e que você possa aproveitar e pensar, né, nessa aula sobre que tipo de cliente ou para que tipo de cliente você tem vendido o seu produto, ou se você tem percebido ou parado para perceber que existe uma diferença, que você precisa aprender a lidar com essas diferenças, ok? Que Deus te abençoe. Até a próxima empreitada.